Boa tarde, amigos da nossa Rádio Destaque. São 5 horas e 40 minutos aqui em nossos estúdios da Rádio Destaque, que fica na rua Coronel Teodomiro Porto da Fonseca 134, bairro São Sebastião Esteio. Programa Papo de Terça hoje com o colega Roberto Bibrich Filho. Infelizmente o nosso colega Edson Santos não pôde estar presente por motivos particulares, mas na próxima semana com certeza ele estará aqui no Papo de Terça e logo em seguida às 7 horas com o Resenha Esportiva, tá? Papo de Terça, todas as terças-feiras a partir das 5h30 da tarde, através do nosso site destaque.tv e através da nossa live pela página Jornal Destaque. Vão lá, curtam, compartilhem, comentam, vamos interagir. Boa tarde, Roberto. Já início de noite já. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores aí. Você que está vendo do outro lado, vai ali, compartilha ali, curte a página do jornal ali, da rádio, para outras pessoas poderem estar escutando aí, né, Anderson? Vamos lá, a gente tem que curtir, compartilhar, interagir, vamos falando. E hoje a gente não pode querer deixar de fugir. Papo de Terça não é um programa que tem um cronograma. É um programa que o que vier aleatoriamente a gente fala e debate. E não podemos deixar de falar do 8º dia da greve de caminhoneiros, que todos nós... Nono dia hoje já, que todos nós fomos atingidos por isso. Não ficamos fora dessa situação, tá? E Esteio hoje, agora entre o final da manhã e início da tarde, o centro, principalmente a área central, se tornou um caos com a chegada da gasolina e de alguns, principalmente da gasolina, né? Em alguns postos aqui do centro, escoltados pela Brigada Militar e também pela Polícia Civil, com caminhões que saíram aqui ao lado da refinaria Alberto Pasqualini em Canoas. Então foi momento de comemoração, filas intermináveis no centro, né? E daí, Roberto, o que você acha dessa situação? Foi válida? Não foi? Em primeiro lugar, dá um oi para Ana Lúcia Rocha, que está dando oi para nós. Ana Lúcia. Cara, eu acho que todo movimento é válido, né? Perfeito. Só que no caso não adiantou nada, né? Até agora não vimos... Porque o presidente não baixou a gasolina. Não. A única coisa que está acontecendo é que a população está sofrendo, né? Exatamente. E o intuito, o objetivo que era o pessoal não abastecer, pelo contrário, está abastecendo, né? Então que nem eu vi uns vídeos por aí que os próprios caminhoneiros estão bravos, né? Porque o pessoal... a gasolina está chegando no posto e o pessoal está correndo lá, está abastecendo, pagando preços a R$10 o litro, que nem em Porto Alegre aconteceu. Então, eu saio daqui, a gente vê filas e filas. Ontem à noite, ali no posto ali da 24, com a La Salle ali, estava lotado, tinha filas, tinha gente que madrugou ali, cara. Então, não é o intuito. Eu acho que a manifestação... Toda manifestação é válida, né? É válida, foi uma coisa organizada. Sim, com certeza. Pacífica, sem desordem. Agora, nos últimos 2 dias, é que está acontecendo alguns atritos, mas há alguns interesses por trás. E aos poucos está ficando sempre visível. Tem, né, um interesse político, né? O pessoal que é o que quebrou, que o pessoal estava tudo aproveita, legal. né? Eles aproveitam, né? E o objetivo não era abastecer com o preço elevado que estava. Com certeza. Se a luta dos caminhoneiros, que até então representavam uma grande parcela da população, era a redução da gasolina, do combustível, que daí engloba vários, inclusive o gás de cozinha, por que a gente foi pagar R$10 para abastecer o carro? E para te ver como ficou tão ruim para a população, né? Que aí os postos estão recebendo gasolina e aí estão botando o limite de R$100 por carro e há dinheiro. Exato, somente a dinheiro, não há cartão. E quem não tem dinheiro para colocar? Né? Não, eu acho que a gente tem que sim... não aderir, mas estar parceiros dos caminhoneiros nessa luta. Sim, com certeza. E amanhã está sendo debatido, discutido, que os petroleiros, as refinarias, os profissionais das refinarias, pretendem entrar de greve, fazer uma paralisação de 72 horas.
Se é válida ou não é o mérito da questão. Se eles estão debatendo alguns interesses, os interesses são deles, mas os caminhoneiros, na sua maioria, defendeu nós, povo brasileiro. Sim. Que fomos às ruas há alguns anos bater panela. E cadê os governos? Cadê situação e oposição que não se manifesta? Cadê aqueles que bateram panela? Eu acho que se tem que bater panela lá atrás, tu tem que bater panela hoje também. Porque lá atrás também não tinha comida e hoje também não está tendo comida. Hoje está pior, né? Hoje está pior porque não tem hoje gasolina. Hoje está pior porque aí a gente vê aí relatos aí de animais que morrem na estrada. Exatamente. Né? A comidas estragadas, o quanto de leite foi jogado fora. E sendo que tem milhares e milhares de pessoas que poderiam ser doados. Poderiam estar recebendo aquilo ali, poderiam. Né? E por causa da greve em si, né? E em cidades próximas a nós aqui, como foi Eldorado, mas em outros estados, eu acho que foi Vitória que apareceu na televisão, que um caminhão doou galinhas vivas para a comunidade. Aqui em Eldorado eles botaram fora, mas em algumas cidades no Paraná foi doado leite para as famílias que estavam em uso, não estavam nada estragado. Aí eu acho válido, né? Com certeza. Mas não, aí... Não jogar fora. O que mostram ali é jogando leite fora no centro da cidade, galinhas morrendo dentro dos caminhões porque não tem ração, que não tem... Cara, é um desperdício total. Muito desperdício. E daí enfraquece uma greve, enfraquece uma mobilização que é importante. Porque essa mobilização... Aí começa a acontecer o quê? Os que são a favor, os que são contra. E é que nem tu disse, aí os caminhoneiros estão bravos porque fizeram a paralisação, só que eles querem o povo na rua. Exato. Aí o que acontece? O povo, tá tudo certo, não, vamos apoiar os caminhoneiros. Primeira hora que chega a gasolina no posto, o que o povo pensa? Vai para a rua para encher o carro com gasolina, não ir para a rua. E o pessoal do posto vai lá, bota o preço lá em cima elevado e o pessoal compra, porque precisa da gasolina. Mas eu acho uma coisa muito legal, que eu achei muito bacana que aconteceu na cidade de Torres, aqui no Rio Grande do Sul, litoral norte. Ontem, por volta de 3 horas da tarde, todo o comércio, estabelecimento, escola, todo mundo, 3 horas da tarde, fechou seu estabelecimento e foram para as ruas, para as estradas no entorno de Torres, reivindicar, apoiamos a greve dos caminhoneiros, apoiamos um Brasil mais justo, um Brasil com menos desigualdade e um Brasil digno para todos, não para uma pequena camada da sociedade. Oi, Roseli Maria. A Roseli Maria. Oi, Roseli. Um forte abraço para você. Uma coisa que eu acho que daria certo, que eu acho que o presidente ia acatar de vez, se o pessoal, em vez de estar abastecendo seus carros, parasse seus carros lá na frente. Deixa os seus carros ali. Deixa entrar a gasolina e não paga. Não. Um dia nós não vamos abastecer. Porque o que acontece? Acontece que o dono do posto ele não vai conseguir vender. Não. Vai atingir o governo e o governo vai ter que fazer alguma coisa. Exato. Mas enquanto vai botando gasolina lá e o povo está indo... Que é um absurdo, cara. As filas enormes aqui no centro, aqui que tem aqui. Coisa que jamais se viu na cidade. Você que tá acompanhando nós, depois que terminar a live aqui, dá uma passadinha ali no site, no Face, né? Do jornal, tem 2 vídeos para ver o tamanho das filas que tem ali. Então bem... Atrapalha o trânsito. Foi. Tá? O pessoal perde o dia todo ali, bem dizer. Estão botando gasolina por ficha agora. Era senha, tu ganhava uma ficha e tu tinha que aguardar na fila. Virou um posto de saúde. Teve gente que dormiu ontem. Exato, e deixou o carro dentro do posto. Deixou o carro dentro do posto para hoje de manhã, cedo, algo em torno de 5, 6 horas da manhã, ficar de plantão até chegar a gasolina para abastecer. E aí é que nem assim, e aí essa pessoa que deixou o carro dentro do posto foi beneficiada. E aonde que está a coerência de eu apoio a greve? Não existe o apoio da greve. Me perdoa, mas não apoio. Apoio sim aqueles que foram para a rua, como o município de Torres e em outras cidades no país. Toda a cidade fechou as portas e foram para a rua. Isso sim, não deixaram seus carros em casa, foram de bicicleta, foram a pé, foram a cavalo, mas foram para a rua
levar sua indignação e estão favoráveis à redução tanto não só da gasolina, Sim. mas também dos impostos. Eu sou uma pessoa que, Roberto, né? Eu tenho carro, tá? Eu não coloquei a gasolina. Eu saio daqui tarde, podia ter colocado a gasolina, mas não coloquei. Poderia ter enfrentado fila. Eu preciso do carro para trazer minhas filhas para o colégio. Exatamente. Só que o que eu estou fazendo? De manhã eu estou vindo de carro e à tarde eu estou vindo de a pé. E não coloquei gasolina. Está mudando a tua rotina de vida? Não, a única coisa é eu estou me exercitando. Exatamente. Talvez Só isso. isso para muitos, só que tem muita gente que não sai se não for de carro. Não sabe o que é andar de bicicleta, o que é andar a pé muitas vezes. Ah, porque é perigoso. Mas quanto mais Sempre pessoas na perigoso. rua. Outra coisa que também eu acho válido essa questão. É hora de não só com o carro, mas a gente cobrar ciclovias na cidade, de a gente cobrar transporte público de qualidade. E Esteio é uma das raras cidades que temos o transporte público. Sim. Todas as autolotações, que aqui é conhecido como autolotação, são climatizadas, são limpas. A questão de horário é que não tem a demanda, sabe? Então, é hora da gente pedir também isso aí. Sabe, pedir para os governantes, olha, vamos ter ciclovias, vamos ter vias na cidade. Isso é muito bom. A Dulce Gaia aqui, uma das nossas comunicadoras aqui que tem um programa Cozinha da Vovó amanhã, Às 4 horas da horas. tarde, ela botou assim, ó: oi meus amigos, estou de pleno acordo. As pessoas reclamam, mas quando a coisa aperta, a luta é sempre do outro. Ninguém quer fazer sacrifício. Ninguém É quer. isso aí Concordo, mesmo. Dulce, ninguém quer fazer. É tão bonito ali colocar ali no Face, eu vou apoiar, agora estão trocando imagem de Face do caminhão, eu apoio, não sei o quê, apoio a greve. Mas o sacrifício tu não faz. Mas eles não fazem, é tão bonito botar na mídia, mas aí quando chega a gasolina, eles estão lá, são os primeiros a estar lá botando gasolina, porque eu olho para o meu umbigo. Né? Isso aí não é apoiar os caminhoneiros. Não. Né? Não, aí não. hoje tu vai no mercado, eu passei por isso. Eu fui comprar leite para minhas filhas, eu tive que comprar 5 caixas de leite. Porque o preço do leite foi lá em Não, cima. e não só por causa do preço, porque tem que racionar. Só pode 5 unidades por pessoas. Então, aí o que acontece? Aí tu vai uma vez, tu vai outra, tu acaba burlando o sistema. Exatamente. Não, e a questão do leite é o mínimo. De outras coisas que muita gente burla e fica o dito pelo não dito. E depois que eu sou favorável. Não é favorável. Ninguém quer fazer esse sacrifício. Que não precisava. Se os governantes, se os empresários olhassem mais para o povo, principalmente os governantes, e nós mesmos cobrar das autoridades. Sim. A partir acho que é 7 de outubro a eleição, ou 4 de outubro, nós temos o poder na mão, nós temos que eleger. Com certeza. Não importa se é homem ou mulher, se é preto, se é branco, nós temos o poder de eleger, nós temos o poder, o povo tem o direito e o dever e o poder de tirar e botar através do voto. E a gente não deve e não devemos se vender por churrasco, por cerveja, por sapato, por saco de cimento, por tijolos. Não. É se vender, sim, por um projeto visando o futuro das nossas cidades. Entendeu? Do nosso estado. É isso que a gente tem que pensar. É olhar para frente. Não é olhar para daqui o amanhã. Não, é para daqui a 8, 10 anos. Para as futuras gerações. É o jeitinho brasileiro, né? Que eu acho que ou a gente muda ou não resolve nada. Pode-se fazer greve, pode-se parar o Brasil, que vai continuar a mesma que coisa. nem eu me lembro há 4 anos atrás, né? Há 5 anos atrás, quando teve a Copa das Confederações aqui no Brasil. Muita gente, eu sou contra a Copa porque é isso, aquilo, outro. É verdade. Há 5 anos atrás deu aquele panelaço em São Paulo, em Porto Alegre, em tudo quanto foi. Todo o país parou. Isso. Né? O país parou, não, que vai mudar, O que aconteceu na Copa do Mundo? Todo mundo aplaudiu,
compramos televisões novas para dentro de casa para assistir. E onde que foram os panelaços? Sumiu? Cadê? E Então... o estranho é que com essa mobilização do... Bem lembrado, Roberto, a questão dos panelaços, a gente ainda volta e vai um pouquinho mais adiante, que é o seguinte: cadê os esquerdas e direita, coxinhas e não coxinhas, que até agora não se manifestaram, se querem a greve dos caminhoneiros ou não? Então é isso que a gente não entende. Ou então cada um está defendendo o seu lado e eles que se virem. E já houve autoridades falando mal dos caminhoneiros. Mas vão lá e abraço eles. Estamos do teu lado. Sim. A hipocrisia. Porque é um ano eleitoral. É um ano eleitoral, claro. Talvez. Por que essa ação não aconteceu o ano passado, que não era ano eleitoral? Ou 2019, que é um ano pós-eleitoral? Não, vamos ser num ano eleitoral, Sim. próximo de Copa do Mundo, porque daí tem a Copa, a gente esquece durante o mês. Com certeza. Logo em seguida já começa convenções e período eleitoral e terminou o ano. Gente, vamos acordar. Não estamos defendendo nenhum nem outro lado, vamos defender o povo brasileiro. E o povo, aquele que trabalha, que acorda de manhã cedo, que chega em casa de noite, que muitas vezes não vê os filhos crescerem. Muitas mães não podem ficar em casa cuidando dos filhos porque tem que trabalhar, ajudar no sustento junto com o marido. Isso aí. Aquelas que têm essa oportunidade de ficar em casa, de acompanhar, agradeçam todos os dias, que puderam, que estão acompanhando, mas e aquelas que não, que tem que deixar ou na casa de estranhos ou deixar em escolinhas infantis. Sabendo, nem sabe como é que seu filho vai ser tratado. Exatamente. Né? Que só vai se descobrir como ele está sendo tratado quando ele já tiver uma idade um pouco mais e dizer, naquela linguagem infantil que sofreu uma violência. Mas e quanto tempo antes ele chegar a esse ponto, ele já não sofreu com isso? Sabe? Então, é isso que a gente defende, é essa bandeira. Não é outra bandeira de mais nada. Nós não somos partido A ou B, nós estamos de lado de A ou de B. Nós somos daquele que está junto do trabalhador. Não é do lado do empresário. O empresário está no lugar dele que quer lucro, que quer trabalho. Mas o trabalhador também tem que se fazer isso. E eu acho que a paralisação dos caminhoneiros é para a gente se antenar. Olha, gente, vamos trabalhar, vamos lutar. Tem que abaixar a gasolina? Não põe gasolina. Vamos forçar os governos, a reabrir os portos e hidrovias, as ferrovias, que poderia ser um eixo. Por que muitos países são desenvolvidos graças às ferrovias e nós ficamos reféns só à malha viária? Talvez se tivéssemos ferrovias, hidrovias ou energias sustentáveis, que é agora do século XXI, talvez o impacto dos caminhoneiros não seria tão grande. Causaria alguns transtornos, mas não um ponto de chegar a uma calamidade como muitas cidades chegaram. Então é isso que é o ponto de vista. E eu acho que todos têm que ter essa visão. E a gente espera que com os nossos 9.000 amigos que nós temos na nossa página no Facebook, que esses 9.000 possam compartilhar e espalhar isso, que é defender o nosso patrimônio, o patrimônio nacional. Que muita gente fala do Donald Trump, mas o Donald Trump tem uma coisa que muitos dos americanos e muitos de nós brasileiros deixamos, é ser nacionalista. Patriota, né? Patriota. Exatamente. E isso, ele pode ter todos os defeitos do mundo, todos os problemas do mundo, mas uma coisa que ele prevaleceu é reconhecer e valorizar e termos amor à pátria, termos amor à nossa terra. Não quer dizer que o de fora é melhor, que é mais bonito. Pode ser, mas nós temos capacidade de fazermos melhor e mais bonito também. Com certeza, um país tão rico que nem o nosso, né?
e a gente não conseguir fazer por nós, a gente está sempre querendo o que os outros têm. Não, a gente pode fazer muito mais e deixar um legado para as futuras gerações, que é o que muita gente tem a ideia do militarismo, da intervenção militar. Intervenção militar, o que o militar é? O militar olha para dentro da sua pátria, ele defende o seu território. Então, o momento que... Por que no período militar, se a gente olhar pela história, e aí a gente vai ver os contextos da história, Roberto, que a questão da ditadura militar ficou marcada para a mídia e para muitos como um momento de agressão, de perseguição, mas foi um momento que o brasileiro se olhou para dentro do seu país, de começar a ter amor à pátria, de conhecer o que significa as cores da bandeira, por que a bandeira nacional é assim, por que o hino nacional... Hoje em dia não se canta nem mais hino na escola, né? As crianças não se cantam o hino, só cantam no 7 de setembro. No tempo que eu estudava, a gente tinha que cantar o hino todo dia, tinha que fazer uma oração todo dia. Sim. Antes de entrar na aula, sempre agradecendo o dia, né? Exato. Sempre com a mão no peito. Hoje em dia não, nem a Semana da Pátria hoje em dia, né? Não tem. Não tem mais, né? Tem, mas é aquela coisa, vai quando tu quer. Quando a gente ia jurar a bandeira, a gente, né, se sentia honrado, né? Hoje em dia não, tem que ir lá. Sabe? Muito... A juventude não tem esse resgate do olhar para dentro da nação. Mas porque a própria geração que veio antes deixou isso escapar. Né? Exatamente. Porque ficou aquele legado que ditadura militar faz mal, que bate, que maltrata. Não, maltrata no sentido de tu não querer andar na linha. Já começa nas escolas, né? Exato. Começa dentro de casa, bem dizer, né? Não, a questão da educação começa em casa, mas... Que hoje em dia, antigamente, a minha mãe dizia pra mim, vai estudar. Não, vai estudar. Vai. Não quer estudar, o pau pegava. Né? Então, a gente estudava, a tal hora tu pode brincar, mas tem que estudar primeiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança tá lá, tu vai estudar. Eu já estudei, eu já sei a matéria, e não larga o telefone de mão. Aí tu vai dar uma palmada num filho teu hoje. Teu filho vai lá, abre um BO contra ti, e vai para o conselho tutelar. Que daí deixa de ser um problema familiar para ser um problema social. Exato. E e muitas vezes que a questão que até inclusive a nossa colega Janaína, que tem o Fala Conselheira, que esclarece em muitos momentos isso aí, conselho tutelar não é para isso. Aí vai para o colégio. Chega no colégio, antigamente tu tinha que saber a história do Brasil. Sim. Tu estudava a história do Brasil. Hoje em dia tu não estuda mais a história do Brasil. Tu estudava a história do Rio Grande do Sul. Tu cantava o hino do Rio Grande do Sul. Tu cantava o hino da tua cidade. Não, hoje tu só canta o hino do Rio Grande do Sul na semana de 20 de setembro. E hoje tu vê o povo todo pilchado na semana de 20 de setembro. Só. Depois raramente. Sumiu. Raramente. Né? Então, hoje uma professora para dar aula, ela tem que ter muito sangue frio. Tem. Porque além de ganhar pouco, tá? Que eu acho que é uma classe que devia ganhar mais, porque é uma classe que estrutura todas as outras. É a base, é onde que forma todos os profissionais. Hoje, se tu é um médico, um médico conceituado no mundo, qualquer profissional, foi a professora que te fez. Exatamente. Então, eu acho que ela deveria ganhar o maior salário, deveria ser da professora. Como em muitos países, principalmente oriental. Eu falo isso, a minha mãe é professora. Sim. E ela tem alunos de 5, 6 anos hoje que chutam ela. E se ela for botar de castigo, a criança diz que vai contar pro pai dela e aí ela tá... E aí quantas tragédias... Ela tá ralada. Quantas tragédias, porque muitas vezes a demissão da escola é o de menos. E quantas tragédias já ocorreram por causa do castigo, o pai ou a mãe virem com uma arma ou com uma faca, que também não necessariamente, e agredir e desacelerar uma família
por um algo que o professor está tentando colocar no caminho certo de uma criança que em casa o pai e a mãe não têm o controle da situação e a professora quer colocar em ordem, mas infelizmente não acontece. Não tem como. Tá? Nosso programa hoje, papo de terça, 6h05 em Esteio. Já está noite, um fim de tarde, já noite, um tanto quente, depois de uma semana passada muito frio, mas uma semana típico de primavera até. Um clima um pouco mais de primavera, em pleno outono, já final de outono, porque dentro de 20 e poucos dias está chegando o inverno. Isso aí. E lembrando que hoje às 7 horas não vai ter o programa do Edson Resenha Esportiva, porque ele aderiu à greve. Aderiu à greve, mas às 8h30 vai ter Reprograme somente com o Rafael Colombo. Né? Não percam. Além da live no Facebook, pela nossa página Jornal Destaque, a live no Instagram do Rafael Colombo, quem nos segue no Facebook, e também no nosso site destaque.tv. www.destaque.tv. Podem ir lá curtir, compartilhar, todos serão muito bem aceitos. São os nossos amigos que nos acompanham todos os dias na nossa Rádio Destaque de Esteio. Isso aí. E você que quiser ser parceiro aí da rádio aí, né? É só entrar em contato aí pelo Facebook Jornal Destaque, entra ali, manda uma mensagem ali, ou vai no nosso e-mail, manda um e-mail ali no TV, destaquers@gmail.com, ou liga para cá no 378-39332, 378-39332. Faça a sua empresa virar destaque aqui com a gente aqui, né? Ou venha aqui nos visitar na rua Coronel Teodomiro Porto da Fonseca, 134, bairro São Sebastião, Esteio, também conhecido como a Rua da Figueira. Vai nos conhecendo os nossos estúdios. Serão todos sempre muito bem-vindos aqui. Bem-vindos aqui. Tá. Agora, com esse friozinho, vem tomar um cafezinho com a gente aí, né? E amanhã tem... Amanhã de manhã, acho que de manhã a gente vai ter que fazer um programa, porque o Maurício não vai poder vir. Ele está resolvendo alguns assuntos pessoais, mas não tem problema, a nossa rádio continua. À tarde, às 2h, Contos com Bastião, tá? Que é um programa voltado para criança, tá? Isso. O Bastião é um fantoche que conta histórias. É muito interessante esse programa. Não percam. Às 4h da tarde, Cozinha da Vovó com a Dulce Gaia. Isso. Às 5h30, o Anderson Loureiro com Falando no Ar. Às 7h, Jones Beneman com o Espaço do Axé. Amanhã tem toque aqui. Tá? Os Alabês e Lu Axé estarão aqui como convidados. Então amanhã vai ter toque aqui. E às 8h30 da noite, a Hora do Esporte com Lucas Brook. Então, a programação está cheia. Está cheia. E no período da Copa, não percam novidade. Vai ter um programa aí falando só sobre histórias da Copa do Mundo. Tá? É uma pesquisa aí que o Rafael vem fazendo faz tempos aí. Então a gente vai ter esse programa aí. Fora os outros programas que estão entrando na grade. Claro, sempre novidades para vocês. Sempre. Tá. E quinta-feira, como é feriado, eu estava até tentando falar com o pessoal aqui, mas eu acho que quinta-feira não vai ter a rádio, né? Então já vamos avisando. Então, mas vão ficando com música, com nossa programação. Exatamente. Não tem problema. Com certeza. Voltamos sempre com muitas novidades e muitas atrações para todos vocês. Isso aí. Vamos se despedindo por aí. Vamos, acho que a gente já falou bastante aí. Já falamos o papo de terça. Então, o Edson volta na terça que vem. Isso. Também aderiu à greve. Isso aí. Tá, mas nós estamos aqui. Então você que quer ajudar os caminhoneiros, ajudar a mudar o Brasil, não abasteça seu carro. Não abasteça. Tá? Tá bom? É isso que a gente pede e solicita para vocês. Isso aí. E se cada um fizer a sua parte, a gente constrói um Brasil melhor. Ou começa a construir um Brasil melhor para as futuras gerações. Exatamente. Apesar que a gente já tem um Brasil melhor. É simplesmente a gente usar o poder de mudar. Só isso. Que é pouca coisa. Não precisa muito. Então tá, gente. Muito obrigado. 6h10. Até a próxima live. Um forte abraço a todos.
Fiquem com Deus e aproveitem essa terça-feira, 29 de maio de 2018. Tchau!